Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fett, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a 17ª aula desse curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem, no qual a gente está analisando artigo a artigo do CDC de forma suficiente para você ir bem na sua prova e ter acesso a todo o conteúdo. Então já segue aqui a gente no Instagram, já se inscreve no canal da Cedro Jurídico no YouTube e também indica esse conteúdo, essas páginas para algum amigo seu, porque eu tenho certeza que você e ele vão ter acesso a muito conteúdo gratuito e de qualidade. Nessa aula a gente vai tratar da questão das cláusulas abusivas de consumo reguladas lá pelo CDC. Então a gente vai tratar essencialmente dos artigos 51 a 53 do Código de Defesa do Consumidor e vai também fazer alguns comentários relacionados à jurisprudência e algumas outras leis também que estão intimamente ligadas com esse assunto. E quando a gente fala em cláusula abusiva, a gente vai lá para o artigo 51, que vai dizer que cláusula abusiva é nula de pleno direito dentro de um contrato de consumo. E esse artigo ele traz uma série de incisos nos quais ele detalha algumas situações que vão configurar uma cláusula nula de pleno direito porque será abusiva. Mas a verdade é que esse rol, esses incisos, eles são um mero exemplo. Ele é um rol exemplificativo, porque o próprio inciso 15 desse artigo 51 vai dizer que é cláusula abusiva e nula de pleno direito toda e qualquer cláusula que esteja em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Então a gente vai passar brevemente, inciso a inciso, para que vocês tenham o conhecimento de como isso pode ser exigido e qual é a interpretação que deve ser dada para esses incisos, mas saibam que toda situação que esteja em desacordo com todas essas normas de proteção do consumidor, em desacordo com a própria Política Nacional das Relações de Consumo, isso vai ser uma cláusula abusiva e vai ser nulificada, vai levar à nulidade dessa cláusula. Lá no inciso 1, então, passando agora brevemente, a gente vai ter que é uma cláusula abusiva toda aquela que impossibilite, exonere ou diminua ou atenue a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou do serviço, bem como aquela cláusula que implique uma renúncia de direito por parte do consumidor. O inciso 2 está intimamente ligado, então vale a pena a gente fazer o link agora, que vai dizer que é nula de pleno direito toda cláusula que tire do consumidor, que subtraia do consumidor a possibilidade de reaver a quantia paga num produto ou um serviço nos casos que o CDC traz. No finalzinho do inciso 1, vai dizer que a pessoa jurídica pode ser consumidora. E ele vai falar que nas relações de consumo entre um fornecedor e um consumidor pessoa jurídica, a indenização pode ser limitada em situações justificáveis. O que esse inciso está dizendo na parte final, esse inciso primeiro, é aquilo que a gente tratou lá na primeira aula, quando a gente tratou das relações de consumo, dos requisitos para caracterização de uma relação de consumo e que está confirmado aqui por meio desse inciso. Uma pessoa jurídica ela pode ser consumidora desde que estejam presentes então os requisitos dessa relação de consumo. Os requisitos subjetivos, vocês lembram, é tanto o fornecedor quanto o consumidor de um lado, ligados sempre a um produto ou um serviço, que são os requisitos subjetivos, sendo que esse consumidor ele tem que ser vulnerável dentro de uma, ele tem a vulnerabilidade presumida dentro de uma relação de consumo. Quando a gente fala então da pessoa jurídica, essa vulnerabilidade ela em relação à pessoa física, ela é presumida, em relação à pessoa jurídica, ela eventualmente deverá ser demonstrada no caso concreto para que se possa caracterizar essa relação de consumo. E o interessante do final desse inciso primeiro é que ele diz que a indenização para o consumidor pessoa jurídica pode ser limitada em situações justificáveis. É interessante porque vocês lembram da aula de direitos básicos, lá do artigo 6º do CDC, que um dos direitos que o consumidor tem é o direito à ampla reparação dos danos. Então, a rigor, em regra, todo prejuízo que um consumidor tiver dentro de uma relação de consumo, ele vai ter o direito de ser indenizado por esse prejuízo, de ser indenizado por esse dano. E existem, porém, algumas exceções, como quase todo no direito. E uma delas está aqui nesse artigo 51, inciso 1º, quando ele fala que as indenizações do consumidor pessoa jurídica podem ser limitadas em situações justificáveis. Passando então por o terceiro inciso do artigo 51, a gente vai ter que anula uma cláusula contratual que transfira a responsabilidade de consumo do contrato de consumo para terceiros. Isso aqui está intimamente ligado lá com o artigo 7º, parágrafo
único do CDC e com a própria lógica, então, do sistema de proteção do consumidor, de que a responsabilidade, em regra, ela é solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo. Nas aulas de responsabilidade, a gente trouxe algumas situações nas quais a responsabilidade ela seria limitada a alguns fornecedores, essencialmente lá no artigo 12 do CDC, e outras situações nas quais a responsabilidade ela deixa de ser objetiva e ela passa a ser subjetiva dentro de uma relação de consumo, ou seja, que depende de uma análise de culpa. Mas o que o inciso 3 diz então é que, em regra, essa responsabilidade ela não pode ser contratualmente transferida para terceiro. Se o fornecedor causar um prejuízo para o consumidor, é o fornecedor ou os fornecedores que serão os responsáveis por indenizar, por reparar esse dano, reparar esse prejuízo. No inciso 4, a gente vai ter que é nula, que é abusiva a cláusula que estabeleça uma obrigação iníqua, abusiva, ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, ou que seja incompatível com a boa-fé ou com a equidade. A gente tem aqui uma série de cláusulas gerais que o código traz, a boa-fé, a equidade, a desvantagem exagerada, a obrigação abusiva, que permitem que o intérprete, que o juiz, que o advogado, dentro de uma situação concreta, consiga concluir que uma cláusula ela é nula de pleno direito porque é abusiva ou não. No parágrafo 1º desse artigo 51, o código ele tenta facilitar a atuação do intérprete, ele tenta facilitar a compreensão dessas expressões, e ele vai falar que presume-se exagerada a cláusula que ofende os princípios básicos do sistema jurídico ao qual pertença, que restringe a direitos ou obrigações relativos à natureza do contrato que, de modo a ameaçar o próprio objeto ou o equilíbrio contratual, ou que seja excessivamente onerosa e diante da natureza do conteúdo do contrato, dos interesses das partes e das circunstâncias, das peculiaridades daquele caso concreto. Então, fica até um pouco difícil a gente dar um exemplo, mas toda vez que você se deparar com uma cláusula que ela coloque o consumidor essencialmente em desvantagem exagerada ou que seja contrária à boa-fé, você vai ter uma cláusula abusiva. No inciso seguinte, a gente vai ter que é nula de pleno direito a cláusula que estabeleça a inversão do ônus da prova contra o consumidor. A inversão do ônus da prova, vocês lembram, se não lembram a gente explica, ela pode acontecer essencialmente de dois modos. Ou ela é deferida judicialmente, ou é o juiz que vai estabelecer a inversão do ônus da prova por meio de uma decisão judicial, atribuindo àquele que originalmente não tinha o ônus de comprovar o dever de comprovar um fato, ou ela é definida, a inversão do ônus da prova, por meio da lei, que é a inversão do ônus da prova legal, o op legis no latim, perdoa até a expressão. E o que essa cláusula, o que esse inciso está dizendo é que uma cláusula contratual ela não vai poder estipular, determinar que a inversão do ônus da prova ela seja realizada contra o consumidor. O que está se dizendo então de outro modo é que a inversão do ônus da prova nas relações de consumo elas devem beneficiar apenas o consumidor e não ser contra o consumidor. No inciso seguinte, a gente tem uma situação até de difícil imaginar na prática, mas que o código permite, que é a questão da arbitragem. Aqui o artigo 51 está dizendo que é nula, que é abusiva a cláusula que determine a utilização compulsória, obrigatória da arbitragem. Mas o que ele está dizendo então é que essa arbitragem ela é possível desde que ela seja voluntária, desde que o consumidor ele consinta com a arbitragem e aí estabeleça um compromisso arbitral com o fornecedor para a resolução de um problema de consumo. No inciso seguinte, a gente vai ter que é nula de pleno direito aquela cláusula que obriga a conclusão do contrato por meio de um terceiro, ou seja, é a cláusula contratual que impõe um representante para que o contrato de consumo seja finalizado. A ideia do código aqui, a intenção do código é estipular que o contrato de consumo ele possa ser livremente, diretamente firmado pelo consumidor, entre consumidor e fornecedor, sem que exista um representante, um terceiro que triangularize essa relação e imponha algum tipo de empecilho e dificulte de qualquer modo a realização do contrato de consumo. A gente já falou isso em aulas passadas, mas vale a pena lembrar que o código está dizendo aqui, essa proibição de que exista um terceiro para finalização de um contrato de consumo, não significa que são proibidas as hipóteses de intermediação permitidas ou reguladas pela lei. Então, por exemplo, a intermediação imobiliária, a questão da corretagem, do corretor de imóveis,
ela não vai ser ilegal. Ela é inclusive bastante presente nos compromissos de compra e venda de imóveis na planta, por exemplo, e a própria jurisprudência da STJ já reconhece que esses valores relativos à comissão de corretagem, dentro de alguns parâmetros que a jurisprudência ali traz, é permitida. Então a intermediação ela é permitida quando a lei permitir ou regular, mas a rigor, em regra, em contratos em que isso não é uma prática ou não é previsto pela lei, não é incentivado pela lei, a intermediação, a finalização de um contrato por meio de um representante de um terceiro, ela vai ser proibida. No inciso seguinte, a gente vai ter como então cláusula nula, abusiva, aquela que permita que o fornecedor conclua ou não um contrato, finalize ou não um contrato, mas de outro lado obrigue o consumidor. Então é aquela cláusula pela qual o consumidor está obrigado pelo contrato em todas as condições que estão ali previstas, mas o fornecedor ele tem a escolha de executar ou não esse contrato. Essa cláusula vai ser nula. No seguinte, ela vai dizer que é nula de pleno direito aquela cláusula que permita para o fornecedor variar o preço do contrato de forma direta ou indireta de maneira unilateral. Todas as alterações de contrato de consumo elas deverão ser bilaterais, ou seja, vai ter que ter uma participação da vontade do consumidor e do fornecedor, e ainda assim essa autonomia de vontade de consumo ela vai ser sempre limitada pelas normas de proteção do consumidor. Ela não é uma autonomia privada ampla como a gente tem nos contratos de direito civil clássico. Isso vai ser uma regra que vai te ajudar a resolver qualquer questão que você veja sobre alterações unilaterais. Lembre-se que as alterações então elas são sempre bilaterais e respeitando as normas de proteção do consumidor. No inciso seguinte, também, derivando dessa própria ideia do que a gente está tratando, vai dizer que é nula de pleno direito aquela cláusula que permita ao fornecedor cancelar unilateralmente o contrato sem que igual direito seja conferido para o consumidor. Então, cláusulas que permitem a denúncia do contrato, que permitem o cancelamento unilateral do contrato, elas são permitidas, elas são lícitas, válidas, desde que tanto o fornecedor quanto o consumidor, ou apenas o consumidor, tenham esse direito. O fornecedor exclusivamente detendo esse direito no contrato é uma cláusula abusiva e não é permitida pelo Código. No seguinte, vai dizer que é nula de pleno direito a cláusula que permite apenas o fornecedor cobrar os custos da cobrança de uma dívida de consumo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O fornecedor, quando ele está exigindo uma dívida de consumo do consumidor que é devedor, está inadimplente, ele pode ter, esse fornecedor, custos com a cobrança. Então ele pode gastar com advogado, honorário de advogado para executar uma ação judicial, ele pode ter despesas com as próprias despesas processuais ou custos extrajudiciais, emissão de cobranças e de notificações, inscrição em cadastros de proteção ao crédito. O que o código diz é que todos esses códigos, todas essas despesas, elas podem ser cobradas do consumidor. O que não pode é uma cláusula contratual dizer que, se o consumidor ficar em mora, o fornecedor vai poder cobrar o custo da cobrança. Mas se o fornecedor ficar em mora, a cláusula contratual não pode proibir que o consumidor que tem a despesa com a cobrança fique impossibilitado de exigir indenização por esses custos de cobrança. Então isso também está ligado com aquele direito básico de ampla reparação dos danos, e se o consumidor ele tiver algum tipo de despesa com a cobrança, com a busca de seu direito de consumidor, ele vai poder exigir todos esses custos. Então, o custo que ele tiver tirando fotocópia, pagando advogado, todos esses custos a rigor, eles vão poder ser cobrados pelo consumidor dentro de uma ação de consumo. No inciso seguinte, também ligado com aquela ideia de que as alterações de um contrato de consumo elas são bilaterais, vai dizer que é nula de pleno direito aquela cláusula que permita ao fornecedor alterar unilateralmente o contrato. Essa aqui ela é uma cláusula bem aberta, um inciso bem aberto, que ele sintetiza todas aquelas outras hipóteses de proibição de alteração unilateral que a gente trouxe agora há pouco. Se existisse apenas ele, já seria o suficiente para trazer essa ideia. Enfim, é nula de pleno direito, é abusiva aquela cláusula que viola a norma de proteção ambiental. Entendido então esses incisos, lá no parágrafo 2º desse próprio artigo 51, a gente vai ter o princípio da preservação dos contratos. Uma das bases do Código de Defesa do Consumidor para as relações de consumo é a preservação dos contratos.
Essa, na verdade, ela é uma ideia que está hoje presente em todo o direito civil, é a de preservação do negócio jurídico e então a nulidade do negócio jurídico, a nulificação, a extinção de um negócio jurídico, ela acaba sendo a exceção dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso está lá no artigo 6º, inciso 5, como um direito básico de consumidor modificar e revisar o contrato antes da sua extinção, e também está aqui nesse parágrafo 2º do artigo 51, que fala que a nulidade de uma cláusula contratual não vai significar a nulidade do contrato todo, a não ser quando, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo para qualquer das partes. Então, apenas se não for possível para o juiz, dentro de um caso concreto, numa decisão judicial, apenas quando não for possível manter esse contrato eficaz, válido e eficaz, é que ele vai ser declarado nulo, e se for possível excluir só aquela cláusula que é abusiva, assim deverá ser feito. No parágrafo 4º desse artigo 51, a gente tem a questão do controle das cláusulas gerais dos contratos. Então, vamos entender isso. Quando a gente falou na aula passada de como surgiu essa teoria contratual que o Código de Defesa do Consumidor traz, uma teoria moderna que ela é fruto, na verdade, da própria massificação da produção e do consumo e do nascimento de uma desigualdade contratual que prejudica a própria autonomia privada, que é fundada sempre nesse valor igualdade. Quando não existe igualdade entre os contratantes, vai ter que existir uma proteção legal, uma proteção contratual diferenciada, fez surgir cláusulas gerais nos contratos, essencialmente nos contratos de adesão. E cláusulas gerais são justamente essas estipulações unilaterais que um dos contratantes faz, aqui no caso o fornecedor, que é a parte mais forte, antes mesmo até de o contrato ser firmado, e que essas condições elas não podem ser discutidas por aquele que vai contratar, aqui no caso o consumidor. E o que o código está falando nesse parágrafo 4º é que essas cláusulas gerais elas podem eventualmente ferir, elas podem ir contra o sistema de proteção do consumidor. E o parágrafo 4º ele traz ferramentas para que pessoas consigam discutir a legalidade dessas cláusulas e buscar a correção daquilo que estiver em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Então, o controle dessas cláusulas gerais essencialmente pode ocorrer de dois modos, ou pela via administrativa ou pela via judicial. Quando a gente fala pela via administrativa, a gente está falando do controle que é exercido pelos órgãos de proteção ao consumidor ou pelo Ministério Público. O Ministério Público ele tem instrumentos como o inquérito civil ou o termo de ajustamento de conduta ou TAC, que são utilizados extrajudicialmente pelo MP para corrigir situações em desacordo com as normas de proteção ao consumidor, cláusulas gerais que estejam em desacordo com as normas de proteção do consumidor. Já o controle judicial ele pode ser feito numa ação individual por um consumidor isolado que vai defender os seus direitos individuais numa ação judicial, ou ele pode ser feito de forma coletiva, por meio de uma ação coletiva, por meio daqueles legitimados que estão lá no artigo 82 do CDC. Esse tema da defesa do consumidor em juízo a gente vai tratar em aulas seguintes, ele também é de extrema importância, tem uma série de regras processuais que são específicas para as relações de consumo, mas vale a pena aqui a gente dizer já que uma ação coletiva, esse pode ser um erro comum dos alunos, eu tive essa dúvida durante muito tempo, não é aquela ação que existe um litisconsórcio ativo ou ativo muito extenso, muito grande. A ação coletiva é marcada, dentre outros fatores, essencialmente por legitimados especiais que são autorizados a entrar com uma ação que defendam direitos difusos em sentido amplo. Então, superado esse artigo 51, entendida essa questão das cláusulas abusivas, a gente vai tratar dos artigos 52 e 53. E a verdade é que aqui nesses dois artigos o Código de Defesa do Consumidor ele traz algumas regras para alguns contratos de consumo que são bastante comuns na prática, são bastante comuns na vida cotidiana, então o código teve o cuidado de trazer algumas regras especiais para regular essas situações em particular, em específico. No artigo 52 a gente vai ter regras então para os contratos de outorga de crédito ou financiamento por consumidor. E esse artigo 52 ele vai trazer uma série de direitos, na verdade uma obrigação de prestação de informação, de um dever de transparência mais acentuado, mais forte nessa espécie de contrato de concessão de crédito. Porque o que o código se preocupa aqui, na verdade,
é que é para evitar, na verdade, a inadimplência e o superendividamento do consumidor. O código quer que o consumidor ele tenha informações claras e suficientes para que, se ele decida por aceitar um contrato de concessão de crédito, de financiamento, por assim dizer, ele tenha perfeito conhecimento de onde ele está se metendo, no português claro, de uma forma bem coloquial, bem simples. O que o artigo 52 vai exigir é que esse contrato, que o consumidor ele seja informado prévia e adequadamente sobre o preço do produto, que vai ter que ser em moeda nacional corrente, ou seja, o preço desse financiamento ele vai ter que estar em reais, no real. O consumidor também vai ter que ser informado sobre o montante de juros de mora e a taxa efetiva anual de juros, de todos os acréscimos que derivem da lei para esse contrato que ele está firmando, o número e a periodicidade das prestações, quantas serão as parcelas, de quanto em quanto tempo elas vão vencer, e a soma que ele vai pagar, ele consumidor, com e sem o financiamento. Se você já viu um contrato de financiamento de automóvel, se não viu, repare que lá você vai ter o número de parcelas, o valor das parcelas, a data em que elas começam a vencer, a data final de vencimento, o valor que é emprestado para o consumidor e o valor que ele vai pagar por aquele financiamento, por aquela concessão de crédito ao final do contrato. Isso tudo o código exige do fornecedor que conceda crédito para que, como eu disse, o consumidor tenha a plena ciência do contrato que ele está firmando. No parágrafo 1º desse artigo 52, a gente tem uma regra muito interessante e que, embora ela esteja prevista aqui no artigo que trate dos contratos de concessão de crédito, é uma regra que, por fazer parte, fazer lógica de todo o sistema de proteção do consumidor, é aplicável para todos os contratos de consumo. Essa regra vai dizer que, no parágrafo 1º do artigo 52, as multas de mora pelo inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações, ficam limitadas a 2% do valor da prestação, sendo que esse cálculo de 2% é sobre a parcela em atraso e não sobre o total do empréstimo. Então, existe uma limitação das multas de mora a 2% do valor da prestação, que, como eu disse, é uma regra que é aplicável para todos os contratos de consumo que envolvam essa multa de mora. No parágrafo 2º desse artigo 52, a gente vai ter o direito de liquidação antecipada, que também é um direito que, por fazer parte desse sistema e por estar em consonância, em acordo com todo o sistema de proteção ao consumidor, é aplicável para todos os contratos de consumo e não apenas para os contratos de outorga de crédito, de concessão de crédito, que é o direito de liquidação antecipada. Esse direito vai garantir ao consumidor, vai trazer ao consumidor a possibilidade de pagar antecipadamente o seu débito que está parcelado. Ele pode pagar antecipadamente, total ou parcialmente, a sua obrigação. E aí, quando ele pagar parcialmente, o código traz para o consumidor o direito de reduzir proporcionalmente os juros e os acréscimos que decorrerem desse contrato. Aqui existe, de novo, uma cláusula geral trazida pela lei, porque a lei não fala qual vai ser o percentual de redução a ser realizado. Isso também vai ter que ser analisado contrato a contrato, situação a situação, para que seja possível determinar se a redução ela foi lícita ou se ela não cumpriu, se ela não observou esse direito desse parágrafo 2º do artigo 52. No artigo 53, então, a gente vai ter mais um contrato específico, mais um regramento que o código traz para uma modalidade específica de contrato de consumo, que é muito presente na nossa vida prática, que são os contratos de compra e venda por pagamento em prestação. E aqui, quando o código fala no caput do artigo 53, ele está falando tanto dos contratos de compra e venda à prestação de bens móveis quanto dos bens imóveis. E fala também daqueles contratos de alienação fiduciária em garantia. E logo no caput desse artigo a gente vai ter a proibição das cláusulas de decaimento. O código fala que são nulas de pleno direito as cláusulas de decaimento. E cláusula de decaimento, essa é uma expressão que a doutrina traz, que a jurisprudência acolhe, é aquela que estabelece para o consumidor a perda de todas as prestações que ele pagou para um contrato de compra e venda prestação, caso ele fique inadimplente ou ele requeira o distrato, o desfazimento desse contrato. Essa cláusula, então, ela é nula de pleno direito e ela não é possível. E sobre esse tema a gente vai avançar por alguns pontos que a jurisprudência do STJ traz e tecer alguns comentários também sobre a Lei 13.786 de 2018. O STJ, quando ele está tratando aqui então especificamente das compras e vendas parceladas sobre imóveis,
sobre casas, por assim dizer, para ficar fácil a memorização, apartamentos, ele editou a súmula 543 do STJ. E nessa súmula está dizendo que na resolução desses contratos de promessa de compra e venda de imóveis, da resolução desses contratos, que sejam reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor vai ter direito à imediata restituição das parcelas que ele pagou para a construtora de forma integral, caso o desfazimento do contrato aconteça por culpa da construtora, do fornecedor, ou de maneira parcial, caso tenha sido ele, consumidor, que deu causa ao desfazimento do contrato. O que a gente percebe aqui então é que a súmula garante um direito de restituição imediata, que ela é parcial ou integral, a depender de existir ou não culpa do consumidor no desfazimento desse contrato. Mas acontece que essa lei 13.786 de 2018, ela alterou a lei de condomínios edilícios e incorporações imobiliárias. Incorporação imobiliária aqui de uma maneira simples para que ajude a compreensão. É a construção de imóveis, por assim dizer, essencialmente em condomínios edilícios, em prédios. Essa lei 13.786, ela alterou essa lei de condomínios edilícios e incorporação imobiliária e acrescentou o artigo 67A. E o artigo 67A, ele tratou do desfazimento do contrato de compra e venda a prazo em prestações, tanto na hipótese de distrato, que é a resilição bilateral, aquele desfazimento do contrato amigável entre consumidor e fornecedor, quanto na hipótese de resolução pelo inadimplemento absoluto por parte do adquirente, ou seja, também na hipótese na qual o consumidor não consegue arcar com as parcelas ou com algum ônus decorrente do contrato, e aí o contrato ele é resolvido, é levado à resolução. O que é comum nesse artigo 67A com o artigo 53 do CDC é que continua proibida a cláusula de decaimento. A cláusula de decaimento, essa proibição de cláusula de decaimento, ela por decorrer do próprio artigo 53 caput e está prevista no próprio CDC, que é a norma geral das relações do direito do consumidor. Ela é uma proibição que irradia para todo o sistema e para todo o regramento jurídico de direito do consumidor. Mas então, essa lei, ela inova em alguns pontos e a gente vai avançar sobre eles. Essa lei ela vai permitir que a construtora ela retenha parte dos pagamentos no desfazimento de um negócio. A jurisprudência, quando tratava lá da súmula 543, naquela hipótese em que o desfazimento do contrato ela se dava por culpa do consumidor, ela já permitia, pela própria redação dela a gente percebe isso, já era possível, segundo a jurisprudência, que a construtora, que o fornecedor retesse alguns valores que serviriam para indenizar despesas administrativas com a divulgação, com a comercialização, a própria corretagem, com os tributos e tarifas que se indicem ali sobre a construção e também para indenizar a eventual fruição, eventual posse que o consumidor tivesse sobre o imóvel. Só que a jurisprudência até então, até a edição dessa lei, permitia nessa hipótese na qual é o consumidor que deu causa ao desfazimento do negócio e reconhecia que em média o consumidor perderia até 25% do que ele pagou como forma de indenizar todos esses prejuízos. E o que a Lei 13.786 trouxe por meio desse artigo 67A foram critérios mais objetivos, mais claros e mais desenhados, delineados, para que a gente saiba quanto que o consumidor vai perder e quanto que a construtora vai ter de direito de reter das parcelas que foram pagas por consumidor no desfazimento desse contrato. Repito, seja ele por distrato, amigável ou pela resolução pelo inadimplemento absoluto do consumidor. Então vamos lá. Essa lei, esse artigo 67A, vai falar que a construtora vai poder reter dos valores que o consumidor pagou uma multa ou exigir, ou cobrar, reter ou cobrar esses valores. Uma multa convencional de até 25% do valor da obrigação, em regra, ou de até 50%, multa convencional, cláusula penal de até 50%, caso a construção, o empreendimento, esteja submetido ao regime de afetação, que é um regime especial de incorporação imobiliária, previsto também nessa lei de 64, que trata das incorporações imobiliárias e que permite que essa multa penal, que essa cláusula penal seja de até 50%. Também a construtora vai ter direito a manter os valores relacionados à corretagem. Então, a corretagem no desfazimento do contrato ou na manutenção do contrato fica a cargo do consumidor, dentro de alguns parâmetros que a jurisprudência do STJ também reconhece. Agora,
O artigo 67A também vai falar que se o desfazimento do contrato ele acontecer depois da entrega do imóvel para o consumidor, depois que o consumidor recebe as chaves, que é quando ele passa a ter a posse do imóvel, segundo a jurisprudência, também vai ser possível o desconto por parte da construtora. A construtora também vai poder reter os valores relacionados aos impostos reais sobre o imóvel, sobre as cotas de condomínio ou de associação de moradores, uma indenização de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato e os demais encargos que incidam sobre esse imóvel e despesas que sejam previstas no contrato. É importante a gente falar aqui também que aquela cláusula penal de 25% ou 50%, ela pode ser exigida independentemente da alegação de prejuízo por parte do consumidor. Essa é uma lógica que está lá no artigo 416 caput do Código Civil, quando ele trata do regramento geral das cláusulas penais no direito das obrigações. E também é possível que a construtora exerça um direito de retenção. Então, a gente disse que a construtora ela vai ter que devolver os valores para o consumidor, só que vai existir o abatimento de todas essas multas penais, da corretagem, dos impostos reais e esses outros valores. O código fala, até antecipei aqui na explicação, que a construtora ela vai ter direito de reter dos créditos que ela tem que pagar para o consumidor, nos créditos que ela tem que pagar para o consumidor, aquilo que for seu de direito, aquilo que o artigo 67A lhe garante. E aí a construtora, por um dever de informação e transparência, vai discriminar isso para o consumidor e o consumidor vai ter acesso aos valores que foram pagos, aquilo que foi retido e aquilo que lhe foi devolvido. Mas um outro ponto também interessante que a Lei 13.786 alterou, acrescentou com esse artigo 67A, foi a questão do prazo para o ressarcimento dos valores. Porque a gente lembra lá com a súmula 543 que eu comentei há pouco, que o ressarcimento pela súmula ele era imediato, devia ocorrer de pronto. E a Lei 13.786 ela alterou isso, porque ela fixou prazos para que o ressarcimento ocorra. Então o ressarcimento aqui ele deixa de ser imediato para que ele aconteça em um de dois prazos possíveis. A lei fala que se essa construção, se essa incorporação ela estiver submetida a um regime de patrimônio de afetação, o incorporador, a construtora, vai ter que pagar os valores para o consumidor em até 30 dias a contar da expedição do habite ou de documento equivalente que seja expedido pela municipalidade, pela prefeitura, por assim dizer, que ateste a condição de habitabilidade do imóvel. Até 30 dias a contar do habite, da expedição do habite, caso a construção esteja no regime de patrimônio de afetação. Se não estiver no regime de patrimônio de afetação, o prazo vai ser de até 180 dias a contar do desfazimento do negócio. São os dois prazos diferentes. E lá nos parágrafos desse artigo 67A, a gente tem uma série de direitos, de situações que a gente também vai comentar, porque elas estão ligadas e elas são importantes para que a gente conheça. Eu não falei ainda, mas é importante que vocês saibam que a aplicação dessas regras todas da Lei 13.786, ela incide para aqueles contratos que foram firmados, que tiveram o seu regime jurídico criado a partir de dezembro de 2018, que é quando essa lei passa a entrar em vigor. Antes disso, as relações elas são todas reguladas nesse desfazimento do contrato de imóvel, de compra e venda de imóvel a prazo, são todas reguladas lá pela súmula 543 e pelas regras gerais do Código Civil e essencialmente do Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos lá então para os parágrafos do artigo 67A. Nesses parágrafos, no parágrafo 7º e 8º, a gente vai ter a questão da redução dos prazos. Porque se a construtora, se o incorporador ele conseguir vender rapidamente a unidade imobiliária, conseguir vender rapidamente esse imóvel antes do término dos prazos de 30 ou 180 dias, o prazo ele vai ser reduzido para um prazo de até 30 dias e que vai contar a partir da revenda desse imóvel que a construtora fez para um terceiro que se mostrou interessado. Então, a partir de 30 dias dessa revenda, a construtora vai ter que pagar, a incorporadora vai ter que pagar para o consumidor os valores que o consumidor tiver direito. No parágrafo 9º, a gente vai ter uma regra que isenta o consumidor do pagamento da cláusula penal, aquela de 25% ou até 50% se estiver no regime de patrimônio de afetação. Esse parágrafo 9º ele vai dizer que o consumidor,
o adquirente ele não paga a cláusula penal caso ele, consumidor, consiga, entre aspas, vender o imóvel que ele financiou, que ele está pagando a prazo, para uma outra pessoa, para um outro consumidor que seja aprovada pela construtora, que a construtora ateste a capacidade financeira desse comprador substituto. Então, nessa hipótese que o consumidor repassa o financiamento, por assim dizer, repassa o contrato, a lei garante que ele não pagará, ele, consumidor originário, aquele que contratou em primeiro lugar com a construtora, com a incorporadora, garante que ele não vai pagar a cláusula penal. Nos parágrafos 10 e 11 desse artigo 67A, a gente tem uma questão relacionada ao direito de arrependimento. Vocês lembram que o direito de arrependimento ele é previsto lá no Código de Defesa do Consumidor e ele garante para o consumidor o direito de cancelar, de extinguir um contrato de consumo de um produto ou um serviço em até 7 dias, sempre que a contratação ocorra fora de um estabelecimento comercial. O direito de arrependimento nesses contratos de incorporação imobiliária, de compra e venda de imóvel a prazo, ele é possível, só que o que o artigo 67A exige é que ele seja exercido por meio de aviso de recebimento. Então o AR, o aviso de recebimento, ele acaba sendo uma condição de eficácia para o exercício desse direito de arrependimento nessa modalidade específica de contrato. Ele traz uma condição. A gente aprendeu lá que o direito de arrependimento, em regra, ele é incondicionado, ele é um direito potestativo que, portanto, não tem nenhum tipo de justificativa para que seja exercido, mas aqui nesse parágrafo, nos parágrafos 10 e 11 desse artigo 67A, a gente tem essa condição de eficácia, que é que ele seja exercido por meio de aviso de recebimento à incorporadora, à construtora. No parágrafo 3º, a gente explicou todas essas regras, trouxe todas as nuances que o artigo 67A traz, mas no parágrafo 3º não, perdão, no parágrafo 13 desse artigo 67A, ele diz que o distrato ele vai poder estipular regras que sejam combinadas entre as partes e que sejam, portanto, diversas de todas essas condições de cláusula penal, de indenização, de valores relacionados aos tributos e tarifas. No distrato, essas regras todas vão poder ser livremente pactuadas entre as partes e poderão então ser diversas. O distrato é a resilição bilateral, ele é um novo contrato, então ele permite que isso seja, que ele pactue de modo diferente em relação ao que originalmente foi previsto ou de forma diversa do que a lei dispõe. A questão aqui é que, como a gente já tratou nessa aula, em outras aulas, a autonomia privada nas relações de consumo ela não é absoluta. Então essa autonomia privada ela sempre vai ser exercida dentro dos parâmetros que o Código de Defesa do Consumidor traz, dentro de todas as limitações, dentro de todas as garantias que o CDC traz para o consumidor. Não é possível, então, como a gente estava dizendo quando a gente comentou lá o artigo 51, que o consumidor seja colocado em condições extremamente desvantajosas, em uma vulnerabilidade exagerada. No parágrafo 2º do artigo 53, então agora encerrando esse ponto dos contratos de compra e venda de bens móveis e imóveis a prestações, no parágrafo 2º desse mesmo artigo 53, a gente vai ter um regramento sobre os contratos de consórcio de produtos duráveis. E um contrato de consórcio, ele é um grupo de pessoas, a lei fala que é uma sociedade despersonificada, que são pessoas físicas ou jurídicas, um grupo de pessoas físicas ou jurídicas que se reúnem com o objetivo de adquirir, de comprar um bem móvel ou imóvel, ou adquirir um tipo de serviço, ou adquirir algum serviço. Todos os meses esses consorciados eles pagam mensalmente, né? Todos os meses eles pagam um valor para uma administradora desse consórcio e um ou mais desses consorciados são contemplados, recebem esse bem móvel ou imóvel ou contam com a prestação de um serviço. O exemplo mais comum é de compra de veículo, mas também pode ser relacionado, como eu disse, a imóveis ou até mesmo a um serviço. A questão aqui desse parágrafo 2º, e vocês conseguem entender agora pela própria estruturação desse contrato de consórcio, o que o parágrafo 2º está dizendo é que, caso uma dessas pessoas que está pagando mensalmente o valor do consórcio desista da contratação que realizou, não queira mais pagar mensalmente o valor do consórcio para adquirir um bem, ele vai ter direito a tudo aquilo que ele pagou, só que alguns descontos vão ser feitos. E o que o parágrafo 2º fala é que o consumidor desistente vai ter direito a reaver esses valores, mas
abatendo-se os prejuízos que ele causara ao grupo e a vantagem econômica que ele obteve eventualmente com a fruição do bem que ele obteve com o contrato de consórcio. E como eu disse, quando um desses membros se retira de um contrato de consórcio, o próprio equilíbrio financeiro desse contrato fica prejudicado, e é por isso que o Código de Defesa permite que esses descontos sejam realizados. E um dos exemplos que a gente tem para esses prejuízos que o consorciado desistente paga para o consórcio como um todo é a taxa de administração, que é um valor que todos pagam mensalmente e que é perdida caso ele desista da contratação, caso ele desista do consórcio. O parágrafo 3º diz que todos esses contratos, tanto de consórcio quanto os contratos de compra e venda de bens móveis ou imóveis a prazo, prestações, eles devem ser expressos em moeda corrente nacional, e na verdade essa é mais uma daquelas regras que, por estarem de acordo com todo o sistema de proteção do consumidor, se aplicam a todas as contratações, a todos os contratos de consumo. E a última questão que a gente trata é a questão do prazo para o ressarcimento nos contratos de consórcio, porque a gente está falando então que se o consorciado ele desistir do consórcio, ele desistir do negócio que ele firmou, ele vai ter direito a reaver as parcelas que ele pagou, só que vão existir alguns descontos. E o que tem é que o consorciado ele vai ter que esperar até 30 dias para receber os valores, só que esses 30 dias eles começam a contar a partir do momento em que o grupo de consórcio ele se encerra. E o grupo de consórcio ele vai se encerrar quando todos os membros forem contemplados ou quando a última assembleia for realizada dentro de um prazo que a lei prevê. O que eu quero que vocês gravem é que o ressarcimento ele não é imediato e na verdade ele pode demorar meses e quem sabe até anos, dependendo da modalidade de consórcio que foi firmada. Muito obrigado por assistirem até aqui, já deixa um like para ajudar a gente, já segue a gente lá no Instagram da Cedro Jurídico, segue a gente também aqui e acompanhe porque vocês vão ter acesso cada vez mais a conteúdos de qualidade e gratuitos voltados para a sua preparação para o exame de ordem. Muito obrigado, valeu!